Glória a Deus. Aleluia. Vamos assentar, queridos. Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. E deixe o seu coração pronto para aquilo que Deus quer falar ao seu coração e quer fazer na sua vida. Amém? Mais um Natal, né? Mais um Natal, graças a Deus. Glória a Jesus. Mais um Natal. Vamos ouvir o que Deus tem para nós. Depois nós temos uma apresentação onde as nossas crianças estarão fazendo uma parte do culto de hoje. Ok? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Sempre está na expectativa daquilo que Deus vai falar, daquilo que Deus vai nos orientar, daquilo que Deus vai trazer como palavra de revelação. Importante é sempre prestar atenção na revelação que Deus tem para a nossa vida. Isso é importante, né? O Espírito Santo, ele tem a habilidade de pegar uma palavra que sai do púlpito, uma palavra que sai da boca do pregador e distribuir para dezenas, centenas de pessoas. E com cada um ele fala de uma maneira muito íntima, muito apropriada, né? Uma maneira que só ele tem esse poder de fazer. E só ele sabe aquilo que nós precisamos de ouvir da palavra. Lucas capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus no verso 7. Diz assim: E ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Era um momento que estava passando e tinha muita gente, e por causa da recessão, né, eles procuraram um lugar para Jesus nascer e não encontraram um lugar. Não tinha um lugar para que José pudesse se hospedar e hospedar ali, e estar hospedado ali junto com Maria. E o verso 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa de grande alegria, que será para todo o povo. E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso com todo o seu poder e glória.
diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém, Jesus? Glória a Deus. Nós sabemos pela história, pelos fatos ocorridos, que Jesus não nasceu em dezembro. Isso é uma realidade, ele não nasceu em dezembro. E às vezes há muitos questionamentos e perguntas a respeito, tá? Mas para nós, amados, para nós, não importa se Jesus nasceu em dezembro, se nasceu em janeiro, ou se nasceu em outro mês. A data histórica é legal para estudar, a data histórica é legal para ter conhecimento. Mas na realidade isso para nós não importa muito. O que importa para nós? O que importa? No mínimo 4 coisas são importantes para nós. Primeiro, ele nasceu. Nasceu, Jesus nasceu. Essa é a primeira, né? E ele quer nascer no nosso coração. Então, Jesus nasceu. Segundo, Jesus morreu. Isso importa. Jesus nasceu e Jesus morreu. Ele ressuscitou. Isso importa. Ele ressuscitou. E o que mais importa para nós é a esperança que temos que Ele vai voltar. 4 coisas importantes. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu ouvi essa semana que a primeira coisa que acontece quando uma pessoa morre é o maxilar trava. Diz a ciência, medicina, que a primeira coisa que acontece quando uma pessoa morre, o maxilar trava. Dá uma olhada para o seu irmão e vê se está travado o maxilar. Não dá para ver que está de máscara, né? Ele pôs a máscara para ninguém ver que pode haver uma possibilidade de estar travado. Queridos, por que o nosso maxilar não trava? Porque estamos vivos. E se estamos vivos, devemos usar esse maxilar para dar glória a Deus. Não é? Se tiver travado, irmão, cuidado, é um perigo, O maxilar travado. Eu vou na igreja ou eu estou ouvindo a palavra de Deus, e chega um momento de dar glória a Deus, chega um momento de louvar a Deus, chega um momento de agradecer a Deus, e nós travamos o maxilar. Então, queridos, só um ensinamento aqui rápido aí da ciência para nós, Rio de Vida também é cultura. Não é verdade? Então, queridos, não perca a oportunidade. Cada momento que Deus falar ao seu coração, abra sua boca e dê glória a Deus. Louve a Deus. Foi o que aconteceu aqui. Voltaram então os pastores glorificando e louvando, como lhes fora anunciado. Eles voltaram fazendo o quê? Louvando, glorificando. Eles estavam felizes. Por quê? Porque eles viram o Salvador, eles viram o Senhor. Então toda pessoa que vai até a manjedoura, num lugar simples, e tem uma experiência com Jesus, vai aonde ele está e encontra com Jesus. O caminho dele é outro.
é diferente de quando ele chegou. Por mais alegre que esteja, ou por mais que tenha uma revelação e uma visão, mas quando ele tem uma experiência de encontrar num lugar simples, uma pessoa simples, porém poderosa, ele começa a abrir a sua boca e glorificar a Deus. Por quê? Porque chegou a resposta, porque chegou o Salvador, porque chegou a nossa resposta, e aqui então iniciou a nossa esperança. Esperança de que um dia, se esse corpo tomar, e vai tomar mesmo, vai à terra, vai ao pó, irmãos, o corpo vai ao pó, mas a alma voltará para o Senhor, o Espírito voltará para o Senhor. Essa é a esperança de todo salvo sobre a terra. Pelo menos deveria ser, né? A nossa esperança. Se perdemos essa esperança, então não tem mais graça a nossa vida, não é? Vida cristã, porque se não temos esperança, então vamos ter sempre a esperança de que, se nós dormirmos antes que ele volta, vamos encontrá-lo, e se estivermos vivos, seremos arrebatados. Aleluia! Já pensou que coisa gloriosa? Às vezes eu fico pensando, será melhor morrer ou será melhor ser arrebatado? Não sei o que é melhor, mas das duas formas não importa. O que importa é que eu tenho esperança e você tem a esperança e que nós vamos encontrá-lo. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós encontramos, eu quero falar de duas ofertas interessantes que nós encontramos. A oferta que o mundo deu. A oferta que o mundo deu foi uma manjedoura. Essa é a oferta do mundo, não é? Dessa não vamos falar muito. Foi a oferta que o mundo dá a Jesus, que oferece a Jesus uma manjedoura. Mas eu vou falar da oferta que nos importa, a oferta que é importante para nós. Dessa oferta eu quero gastar um tempo falando sobre ela. A maior oferta que Deus nos deu, Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. No verso 10 e verso 11, nós encontramos aí o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Evangelho é uma notícia nova que traz alegria para todo o povo que ouve, aceita e crê. Alegria. Evangelho é uma boa notícia. Se você ouvir um programa de televisão ou ler um jornal, você vai ouvir notícias que te amedrontam, que causam mal à sua alma. Mas quando você vai para o Evangelho, você encontra uma notícia boa que traz paz para o seu coração. Amém? Glória a Jesus. Verso 11 diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Hoje vos nasceu. Glória a Deus. Aleluia. Muitas discussões são se nasceu no dia 25 ou nasceu em dezembro. Essas são as discussões. O que importa? Aqui não diz, aqui só diz assim, ó: hoje vos nasceu. Glória a Deus. De repente você entra no culto, ou está me vendo pelo vídeo, e aí você ainda não teve uma experiência com Jesus, você não nasceu de novo, mas de repente essa palavra, o Espírito Santo leva até você, transporta até você, toca o seu coração, e você abre o coração para receber Jesus.
O que isso significa? Significa que para esta pessoa, hoje, o Salvador nasceu. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. E o verso 12 diz: e isso vos será de sinal, e encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Aleluia! Esse era um dos sinais daquela época, né? Teve outros sinais, mas esse era um dos sinais daquela época, que o menino estaria ali. Quem recebe essa notícia primeiro? Os pastores. Os pastores que o diabo sempre quis destruir. Os pastores que têm a sua imagem denegrida na boca de muita gente, até mesmo de, entre aspas, cristãos. Mas quem recebeu a notícia? Os pastores, para divulgar que ele nasceu, para divulgar que ele é o Salvador, para divulgar que essa notícia é boa, para divulgar para todo o povo. O pastor tem a responsabilidade de transmitir a mensagem para todo o povo, e o povo replicar essa mensagem, né? Efeito dominó, né? E tocando um ao outro. Esta é a palavra do nosso coração. Às vezes pastores são maltratados. Estava lendo algo que mandaram para mim, que um pastor passou a noite num funeral, dando atenção a uma família, e veio cedo para casa, tinha que descansar um pouquinho e voltar para fazer o funeral daquela pessoa, e dali ele sairia para um hospital para visitar, e a história é longa e tem tantas coisas que o relator vai dizendo sobre a vida do pastor. E ele conta, eu só vou parar nesse pedacinho, ele conta que alguém ligou para o pastor cedo, eram umas 8 horas, quase 8 horas da manhã, e o pastor, por estar cansado, virou a noite no funeral por estar cansado. Ele pega o telefone e fala com a voz um pouco embargada, e a pessoa que estava do outro lado não mediu esforços para criticar o pastor, sem saber o que estava acontecendo, disse: pastor, a vida aí está muito boa, né? O senhor está dormindo até essa hora. Mal sabia ele que o pastor tinha passado a noite no funeral, junto de uma família, acompanhando uma família, chegou de madrugada e levantou-se e preparou para voltar ao funeral, para concluir o sepultamento daquela pessoa, e dali ele sairia para o hospital. No hospital ele encontra uma senhora doente, e essa senhora fica ali com ele, tem o prazer de recebê-lo, e o pastor ora por outras pessoas que estão ali, e aí quando ele vai sair, a pessoa fala para ele: pastor, fica mais um pouquinho até o meu marido chegar. Às vezes a ideia que temos de um pastor é uma ideia errada. Nós vamos corrigir a nossa vida cristã e corrigir o nosso pensamento a respeito do pastor, não é? Às vezes nós recebemos uma notícia contra um pastor, não necessariamente eu, mas um pastor, e logo nós divulgamos uma notícia, sem saber que muitas vezes aquela notícia é o inferno que se levantou contra o pastor, porque o pastor está fazendo uma obra. Qual a obra? Ele está instruindo pessoas, está visitando pessoas, e ele está notificando pessoas que o Salvador nasceu, e o Salvador é real. Quatro coisas, não esquece: nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar. Glória a Jesus. Então, veja só, irmãos, a alegria que o mundo oferece, ela é passageira, né? Uma alegria que nem sempre permanece por muito tempo, mas a alegria que vem do céu, essa permanece para a eternidade. Aleluia! Se alegre hoje, chegou
na sua casa, na sua vida, o Salvador. Confie, creia nesse Salvador. Aleluia. Diga glória a Deus. Não vai dar para você ver o maxilar do seu irmão, não, né? Ai, que pena. Mas se não sair nenhum som daí, irmão, ó, se não sair nenhum som, vamos fazer o teste. Quem está vivo dá glória a Deus. Você ouviu aí? Ele está vivo? Não está com o maxilar travado, não? A maior glória de Deus está refletida no seu único Filho. A maior oferta que Ele nos deu foi Jesus Cristo. E isto, por decisão de Jesus, vir ao mundo para nos salvar. Precisava de alguém assim. Precisava de um homem desta forma para vir para nos salvar. Então, o grande amor de Deus ele se reflete, ele é refletido através de Jesus. Lucas 2,11 diz assim: Lucas 2,11 diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui é refletido a glória de Deus através do seu Filho que Ele deu. Tito, quando está falando do assunto, interessante que Tito fala do mesmo assunto. Tito diz assim, olha lá: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, nós somos salvos pela graça. A graça se manifestou a todos os homens. A graça de Deus se manifestou. Lá naquela manjedoura foi conhecida a graça de Deus. Se manifestou a todos os homens. Agora, nós temos o livre-arbítrio para decidir se nós queremos Jesus, se nós aceitamos esse Evangelho, se nós cremos nesse Evangelho, ou se nós decidimos não crer. Você pode decidir seguir os seus próprios caminhos. Deus não vai apertar o seu pescoço, não vai te dar uma daquelas chaves chamada mata-leão para que você o receba e você o aceite. Não, você pode fazer o seu próprio caminho, mas saiba de uma coisa: o caminho do mundo e o seu caminho feito por você é um caminho de frustração, é um caminho de tristeza, é um caminho de viver desamparado, é um caminho de viver com consciência pesada, é um caminho que muitas vezes eu faço as coisas para ter alegria, eu faço as coisas para às vezes até perder um pouco de sentido, não é? Eu vou vivendo assim. E eu acho muitas vezes que por estar numa roda e cantar e contar algumas vantagens, tudo está bom, tudo está perfeito. Mas dentro de mim, a gente sabe que dentro a alegria não é perfeita, falta alguma coisa e eu tenho que preencher. Às vezes eu preencho essa alegria com alguma coisa que o mundo me oferece, alguma coisa que o mundo está acostumado a fazer. Aí eu entro por esse caminho, pelo caminho da bebida, pelo caminho das drogas, pelo caminho dos vícios. E isso eu tenho que fazer todos os dias. Eu tenho que fazer, amado. Eu tenho que fazer hoje e ter um pouquinho de alegria. Eu tenho que fazer amanhã. E quando eu estou fazendo isso, eu penso que estou ganhando, mas na realidade eu estou perdendo. Estou perdendo a vida, estou perdendo as pessoas que estão perto de mim, estou perdendo as pessoas que me amam. Muitas vezes eu estou só perdendo e não tenho alegria nenhuma. Mas hoje, queridos, diz aqui as Escrituras que hoje nasceu o Salvador. E Ele trouxe alegria, não uma alegria de droga, que hoje eu preciso gastar dinheiro e amanhã gastar dinheiro e depois gastar dinheiro. Não uma alegria de bebida, que eu preciso ir e beber hoje e beber amanhã. Não uma alegria de um cigarro de 5 centímetros, 10 centímetros, sei lá o que, que parece que eu tenho um pouquinho de paz, mas na realidade, irmão, hoje eu faço, amanhã eu faço e depois de amanhã eu faço de novo, porque eu preciso de algo para preencher a minha vida. Mas eu quero te dizer nesta manhã, se hoje você tiver um encontro com o Salvador, se hoje você entregar a tua vida a Jesus, se hoje você for
Senhor, o nosso Salvador, eu quero te dizer que Ele vai te dar uma alegria permanente, uma alegria para sempre. Você não vai precisar gastar com cigarro, gastar com bebida, gastar com drogas ou perder a sua família. Por quê? Porque esse Senhor vai encher a sua vida da graça e da bondade e da misericórdia e do Espírito dele. Tito 2,11 disse assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É o seu momento, o meu momento de viver essa graça salvadora. Quem falou sobre ela foi Isaías. Isaías no capítulo 9, verso 6, ele diz, 700 anos aproximado antes do nascimento de Jesus, ele disse: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías está falando dele. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Lucas falando desse Salvador. Nós vamos encontrar em Tito 2,11 falando desse Salvador. Isaías fala dele, mas o grande amor, a grande revelação que se reflete através de Jesus foi o amor de Deus, de João 3,16, quando a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Quando você recebe a Jesus no seu coração, você recebe Jesus, você recebe essa graça maravilhosa. Você, irmão, e eu recebemos a Jesus e alegramos a Deus pela nossa decisão. Você pode sair daqui do mesmo jeito que você chegou, e como te falei, ninguém vai falar nada para você, hein? Porque a decisão não é minha, a decisão é sua. Um dia cheguei na igreja, e o Senhor está me levando a contar esse testemunho, e vou falar rapidinho aqui. Um dia cheguei na igreja, depois de entrar por caminhos de droga, depois de entrar por noitadas, cheguei na igreja arrebentado, destruído, sem perspectiva nenhuma de vida, com uma família chateada comigo. E eu entrei na igreja, e pela primeira vez eu ouço de Jesus uma mensagem clara, que Ele era o Salvador e queria me salvar naquela tarde. E naquela tarde eu levantei a minha mão para Jesus, entregando lá na frente o meu coração a Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquele dia, no mesmo dia que eu recebi a oração, a primeira coisa que eu deixei naquele altar foi a bebida. E ali naquele altar eu deixei as drogas. E dali naquele altar para frente eu comecei a frequentar os cultos que chamava-se Tarde da Bênção. Comecei a frequentar aos domingos, e ali Deus foi mudando e transformando. E eu quero te dizer que já há mais de 40 anos nunca mais precisei da bebida, nunca mais precisei das drogas, nunca mais precisei das noitadas. Por quê? Porque o Salvador transformou o meu coração, a minha vida, a minha alma. Aleluia! Glória! Da glória! Aleluia! Essa é a razão do Salvador. De repente você entrou aqui, adentrou o prédio, com um monte de interrogação no seu coração. O Espírito Santo quer arrancar todas. Aleluia! Para quem é essa revelação? Para todo o povo. Todo o povo. Lucas 2,10 diz que
é para aqueles que ouvem a palavra. Lucas 2,15 diz que é para aqueles que creem na palavra. A revelação é para todos aqueles que divulgam a palavra. Glória a Jesus. Glorifica a Deus pelo tamanho desse amor. Ninguém te amou tanto, nem a sua mãe. Quando nós sabemos que o amor de mãe é o amor mais perfeito que tem, que a mãe dá a vida pelo filho. Mas descobrimos que algumas mães não fazem isso, então não é tão perfeito assim. Mas aqui você vai encontrar o maior amor, e Ele te amou do céu à terra, do norte ao sul, do leste ao oeste, do mais profundo. Se você descer, lá Ele está, e sempre te dirá: enquanto for dia, eu amo você. Essa é a graça. A graça faz isso, não é? Tem muita gente que começa bem na graça, de repente se afasta um pouquinho da graça, e no final, quando a gente encontra, ele está sem graça. Não é verdade? Encontra, ele está cabeça baixa, triste, chateado. O que foi? Decepcionei. Com quem? Com quem? Hein? Com o amor divino, com o grande amor da extensão muito maior do que a extensão do céu, com um amor divino muito maior do que a extensão da terra. Com esse amor você se decepcionou? Não? Então levante a cabeça e se encha dessa graça e retorne para os braços do Pai. Não, faça igualzinho fez o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa e o pai todos os dias ele ia olhar se o filho vinha voltando. Um dia o filho está lá comendo do lixo do mundo, estava ali na miséria, comendo do lixo do mundo. Quando ele vai comer aquela comida que estava ali para dar aos porcos, ele olha e vem a ele um pensamento. Qual é o pensamento? Na casa do meu pai, na casa do meu pai, até os empregados estão satisfeitos, até os empregados estão bem, e eu aqui nessa miséria. Deixa eu falar uma coisa para você. É tempo de você voltar, é hora de você voltar. Volte para os braços do Pai, volte para a casa que é sua, volte para a casa onde seu Pai governa. Está na hora de você voltar para Jesus, está na hora de você voltar para a sua casa. Você que está em casa, que vai me ver, ou está me vendo, ou vai me ver, está na hora de você voltar. Para com esse negócio, volta, não fique igual o filho pródigo lá no chiqueiro, não. Tem um momento de consciência, tem um momento de pensar, e diga: vou voltar para a casa do meu Pai. Volte para a casa do seu Deus, volte para os braços do seu Deus, volte, é hora de voltar. Ele voltou para a casa do Pai. Diz então uma historinha que um filho manda, depois de ir embora de casa, mandou uma carta para o pai e disse: pai, eu vou passar aí de trem e eu vou passar perto da sua casa. Se o senhor me quiser de volta e me aceitar de volta, coloque um lencinho branco em cima da árvore que está na frente do seu portão, e eu, ao voltar, eu vendo o lencinho branco, eu desço na estação. Se não tiver o lencinho branco, eu não vou descer na estação, vou passar direto e vou continuar a minha vida. Para a surpresa daquele garoto, quando ele vai se aproximando da casa dele, ele vê uma árvore coberta de lencinhos brancos. Isso estava sendo declarado naquela árvore: o pai está na estação te esperando, cheio de amor. Volte, porque ele está cheio de amor, esperando você voltar para essa graça divina, esperando você para desfrutar da graça que ele tem para você, daquele favor imerecido. Hoje o Senhor quer te abraçar, hoje o Senhor quer te receber, hoje o Senhor quer renovar a sua vida, as suas forças. Volte hoje,
Não deixa para amanhã, volte hoje, faça igual o filho pródigo fez, diferente do jovem rico. O jovem rico tinha tudo, só não tinha o mais importante, Jesus. Quando ele encontra com Jesus, ele é um bom crente, ele é um bom religioso, ele é um cara que conhece os mandamentos. Jesus falou: então te falta uma coisa te falta ainda. De repente falta uma coisa ainda para você, só uma coisa. E Jesus disse para ele assim: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e vem e segue-me. Ninguém pode seguir Jesus na frente dele, tem que seguir atrás. Uma coisa te falta ainda. Tira todas essas coisas que estão no seu coração, a mágoa, o ódio, o rancor, a dor, tudo que está no seu coração. Tire tudo e volte para Jesus. Só falta uma coisa: voltar para Jesus. Sabe o que o texto diz? Que Jesus o amou, mas deixou ir. Jesus o amou e deixou ir. Por quê? A decisão não é de Jesus, a decisão é minha e sua. Você que tem que decidir. A decisão não é da sua esposa, a decisão não é dos seus filhos, a decisão não é do seu amigo, a decisão não é do seu patrão. A decisão é sua. Sua decisão. Porque a salvação é destinada a todos os povos e você faz parte dos povos. Diga glória a Jesus. Aleluia. Bom, queridos, de acordo às ordens que eu tenho, eu vou parar aqui, não é? Por causa dos meus queridos, eu vou parar aqui. Mas antes de parar, eu quero só colocar algumas coisas rápido sobre... Eu sempre tenho que pular metade da mensagem, né? Interessante. Mas eu preciso parar aqui, porque daqui a pouco as crianças, elas já estão todas prontas e vão estar fazendo uma apresentação de Natal para nós. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós encontramos essa graça maravilhosa de Jesus, nossa vida é mudada. Você vê que os magos, quando encontraram com Jesus, eles voltam por outro caminho. Existe uma mudança de vida quando encontramos com Jesus. E quem encontra com Jesus tem uma satisfação tão grande com Jesus, que ele começa a fazer doações para tudo aquilo que desenvolve a pregação, a mensagem, o levar da mensagem. Então muita gente tem peso com oferta, muita gente tem peso com dízimo, e a gente ouve muitas coisas sobre dízimo, sobre oferta, mas quem recebe a graça sobre a vida, recebe a graça sobre o coração, ele é tão cheio de graça que ele não tem nenhum problema em dizimar. Ele dizima com gratidão, ele dizima com louvor, ele dizima e oferta com o coração cheio de alegria. Por quê? Porque ele entende que Deus não mediu esforços para dar Jesus para nós. Então por isso que você entende agora, quando o povo em Atos dos Apóstolos vendiam tudo, e dava tudo que tinha, eles colocavam no altar aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque o encontro era tão impactante, tão forte, eles entendiam tanto sobre essa graça maravilhosa de Jesus, que eles vendiam, eles iam para o altar, eles não ficavam ouvindo conversas de pessoas que não tinham tido a experiência da graça, e aí eles vão para o altar com gratidão e com alegria. E eles são alegres em contribuir. Por quê? Porque o Evangelho se expande. Toda vez que você contribui com a obra de Deus, e por todos esses anos,
Toda pessoa que foi salva, toda pessoa que foi batizada, toda pessoa que se tornou pastor, não é? Que ouviu o evangelho, ouviu a boa notícia, você contribuiu, você tem parte, você tem participação. Por isso, irmão, quando você contribuir, quando você der o seu dízimo, dá com alegria, dá sabendo, Ele me deu o melhor que Ele tinha, Ele me deu Jesus, Ele trouxe a maior notícia que a terra podia ouvir, e eu ouvi essa notícia. Então dar o dízimo é tranquilo para mim, dar uma oferta é tranquilo. Você sabe que, quem me conhece há mais tempo sabe que eu já tenho carro na obra de Deus e tantas coisas, e nunca perdi por isso, nunca perdi. O Senhor sempre derramou muita alegria, muita graça no meu coração, não é? Então, contribuir, dar oferta, dar o dízimo, é algo satisfatório para aquele que teve uma experiência com o Salvador, teve uma experiência e voltou por outro caminho. A Bíblia diz, encerrando, que lá em Atos 8:39, quando o eunuco estava com dificuldade de entender o que a Bíblia diz, Filipe se aproxima da carruagem e começa a explicar para ele. Quando ele entende, irmãos, quando ele entende sobre a graça, quando ele entende sobre o momento, quando ele entende o que Filipe está falando, ele diz: bom, para a carruagem, tem água aí, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: nada, se você crer. Então eu creio, e foi batizado. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que então Filipe foi levado para um outro lugar, para uma outra cidade para pregar. Mas a Bíblia diz que a carruagem continuou, e aquele eunuco estava jubiloso, cheio de alegria. É isso que a graça faz. Por isso, o ofertar e dizimar, a gente oferta e dizima, e o nosso coração é cheio de alegria. Amém? Glória a Jesus. Querido, você que está em casa, você pode contribuir pelo QR Code, ou pode contribuir pode fazer Pix, né? Pode fazer Pix pela conta da igreja, e você ajuda a manter a obra de Deus andando e funcionando como está até hoje, e vai melhorar para a glória de Deus. Amém? Então, você que está em casa, Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Tenha um Natal. Já é Natal, né? Domingo já é Natal, né? Sábado. Tenha um Natal abençoado, uma mesa farta, uma mesa cheia de amor e cheio da graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e a sua casa, no nome de Jesus. Amém?